Olá, estamos aqui hoje para mais um Papo Suprem, um programa da TV Suprem, canal de comunicação da ONG União Planetária, que tem a alegria de receber hoje em seus estúdios o cientista aromatólogo Fabian Laszlo. Olá, Fabian, seja muito bem-vindo. Olá, André, muito obrigado pelo convite. Você poderia começar contando para a gente um pouco da sua história, aproveitando para explicar o que são os óleos essenciais e o que é aromaterapia? Sim, bom, eu entrei nesse universo dos aromas e das plantas medicinais desde muito pequeno, com em torno aí de 8, 9, 10 anos de idade. Eu comecei a me interessar muito por plantas medicinais e aproveitava as minhas férias no interior lá do Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, onde minha tia mora, junto com o caseiro que cuidava do local, para nós irmos para o meio do mato para poder pegar as plantas, e ele ia me ensinando para que servia. Então, dali para frente, à medida que eu ia tendo esse contato com a cultura popular, né, dos raizeiros, da benzedeira, eu ia buscando também as fontes mais acadêmicas, que já são os livros mais técnicos, o Horto Florestal, onde a gente tinha muita facilidade de acesso às informações, e fui cruzando um pouco disso, né. Meu primeiro ganha-pão, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi fazendo perfume e vendendo na escola. E dali para frente eu nunca imaginei que eu fosse chegar onde eu cheguei hoje, né, com uma empresa, com todo o trabalho que eu consegui construir, mas eu acho que ali as coisas, desde pequena, elas já vão tendo alguns sinais e vão norteando a nossa caminhada, né. Então sempre, nos anos seguintes, eu sempre me dediquei muito à pesquisa de plantas, mas os óleos essenciais, eles sempre estiveram muito juntos, porque a gente não consegue muito separar dentro da fitoterapia completamente da aromaterapia, pelo fato dos óleos essenciais serem os princípios ativos de muita planta fitoterápica, né? Então, houve um determinado momento em que eu comecei a dar aulas de aromaterapia, e isso aconteceu no sentido de ter que complementar os outros alunos que faziam curso de Reiki e outras matérias que eu também lecionava. E eu fiquei deparado com uma situação muito crítica naquela época, nós estamos falando aí de 20 anos atrás, a gente não tinha marcas de confiança de óleos essenciais no comércio. Então, os alunos saíam do curso e, na hora que iam comprar, eles só achavam casos de essências sintéticas. Não se tinha, quando aparecia algum óleo essencial, eram poucas opções, às vezes eram misturados numa mesma marca, os naturais com sintéticos. E isso me levou, então, a ver a possibilidade de ter uma marca, de ter alguma coisa que pudesse levar as pessoas a terem condições de adquirir um produto de qualidade. Então, inicialmente, eu busquei o que a gente conseguia no Brasil, outra parte eu importei, e dali, no decorrer dos anos, né, dando cursos, desenvolvendo esse trabalho com a própria marca, né, para ter um produto de qualidade no mercado, nasceu uma empresa e a gente foi caminhando até onde nós estamos atualmente, né. Os óleos essenciais, quando a gente vai falar dentro de uma perspectiva o que são os óleos, né, eu gosto de falar um pouco do ponto de vista da planta, não nós, né, seres humanos. Quando a gente vai olhar um vegetal na natureza, a gente não vai ter uma planta que fale, não vamos ter uma planta andando, planta até que, de certa forma, ela sente cheiro e ouve, mas não da forma como nós subentendemos isso, e ela não emite som. Então, a única forma que esse ser consegue se comunicar no meio ambiente onde ele vive de forma mais intensa é através de moléculas aromáticas, através de uma comunicação química. E essa comunicação química, ela é tão profunda, né, talvez tão pouco conhecida pelo ser humano, mas tão ampla, que a gente vai encontrar plantas ali dentro de uma horta, de uma floresta, que dentro dessa comunicação elas se avisam mutuamente para aumentar o seu sistema imunológico para resistir a uma infecção que está adentrando dentro daquele meio, né, entrando dentro da floresta. A gente vai encontrar plantas que vão ter um processo de recrutar insetos para protegê-las, né, não só para polinizar, como a abelha e outros, mas a gente tem plantas que, como o caso do milho, que ele vai produzir o beta-carotenoide, que é uma molécula que a gente tem na copaíba, ele libera nas raízes e convoca alguns vermes que vão comer larvas de percevejos quando elas estão atacando as raízes do milharal. Coisa que, por exemplo, algumas empresas descobriram e começaram a modificar geneticamente o milho, por exemplo, eliminando esse gene, né, que permite que o milho ele se comunique com os outros seres vivos. Aí acaba que o agricultor fica dependente de usar agrotóxico para controlar a praga, que era algo que naturalmente o próprio milho com a natureza conseguiria controlar, né?
E aí exemplos desse tipo, né, dessa comunicação, eles são muito amplos, eles vão envolver até mesmo a influência dessas moléculas aromáticas na camada de ozônio, na repercussão da chuva. A gente não chega a imaginar, mas há trabalhos já feitos em relação à quantidade de chuva que cai em determinadas florestas com os compostos voláteis que as plantas emitem e qual tipo de interferência que isso tem na atmosfera. Por exemplo, as plantas, elas são, quando o dia está muito ensolarado, elas têm uma captação muito grande de íons negativos. E grande parte dos íons negativos que saem delas e vão para a atmosfera e podem interferir na parte climática, exala junto com o óleo essencial. Então isso vai formando uma camada de ionização na atmosfera que depois tem um aspecto positivo pluviométrico. Então, é muito ampla essa comunicação, né? E partindo desse pressuposto, a gente vai encontrar o óleo essencial também nesses exemplos que tem na natureza, podendo ser usados, por exemplo, para combater um fungo que a planta usaria para se proteger na nossa pele, no caso. Aí a gente vai ter também bactérias, vamos ter processos de regeneração da pele, então o potencial disso é vastíssimo. E, Fábio, para a gente definir alguns conceitos, quais as diferenças? Aromaterapia, aromatologia, aromatologia? São termos que confundem muito, né? Então, a primeira terminologia dessas que surgiu foi a palavra aromaterapia, que foi cunhada por Gattefossé. Nós estamos falando aí da década de 30, 1936, 37, quando ele publicou o livro dele, né, que tinha o título Aromaterapia. Dali para cá, a gente foi tendo terminologias que foram se adaptando com o decorrer do tempo, né? A palavra aromatologia, eu gosto de considerá-la mais partindo da terminologia, do uso do sufixo logia, né, que significa estudo, como sendo a ciência que estuda os óleos essenciais e os aromas. Ela ficou um pouco mal subentendida de que era um ramo da aromaterapia que falava de possibilidade de tomar o óleo essencial. Mas na verdade, se a gente for buscar um termo para uma ciência, que é isso que vem surgindo nas últimas décadas, é a terminologia mais coerente, mais correta da gente empregar para tudo isso que a gente vem pesquisando, né? A palavra aromacologia com a letra C, ela é uma palavra patenteada, ela foi criada por um grupo de empresas através do Instituto do Sentido do Olfato, né? Sense Smell of Institute. E esse instituto, eles fizeram a patente com a intenção de quê? De criar uma terminologia que significasse o efeito dos cheiros sobre as emoções, com o intuito de que uma empresa que lançasse um shampoo e colocasse a palavra aromacologia, quem usasse aquele cheiro pudesse ser entendido que ele vai, por exemplo, trabalhar o bem-estar, a calma, alguma coisa assim, mas não vai curar doenças. Isso veio porque algumas empresas estavam utilizando a palavra aromaterapia e começaram a sofrer retaliações de processo dos consumidores, né, nos Estados Unidos e alguns outros países. E, a bem dizer, até era um pouco fidedigno o processo, porque muitas vezes usavam essências sintéticas que não tinham nada a ver da planta, né? Então, essa terminologia surgiu com esse intuito, né? Talvez um pouco mais comercial. E quando a gente fala em aromatologia, e trazemos isso dentro do contexto como ciência, a aromaterapia está ali dentro daquela parte onde nós estamos falando do tratamento de saúde, né? Que já pode englobar algo mais vinculado ao enfermeiro, ao médico, simplesmente ao aromaterapeuta, ou outras pessoas. Mas como ciência, a aromatologia ela é algo muito mais amplo na atualidade. A gente vai ter dentro da aromatologia a pesquisa veterinária, né? Tem sido muito estudada, tem uma quantidade muito grande de artigos científicos sobre a aplicação dos óleos essenciais para tratamento de diversas doenças de animais, desde pele, infecções e uma série de outras coisas. Temos o campo da utilização dos óleos essenciais na agricultura, né? Então tem se dado uma atenção e uma ênfase muito grande a essa pesquisa, porque a gente pode dizer que os óleos essenciais são um dos maiores aliados que a gente tem para uma agricultura orgânica eficiente. Eles conseguem repelir, matar, atrair certos insetos positivos para as plantas dentro do meio de convívio delas ali no ambiente, evitando a necessidade de uso de qualquer produto agroquímico. A gente tem, além de que também tem óleos essenciais que estimulam a floração, o aumento de folhagem, o enraizamento das plantas também. Então é algo que vai de maneira muito ampla, né? Temos o uso no marketing olfativo para a parte de
de lojas, de ambiente, a parte da psicoaromaterapia, né, ou aromatologia, que já seria a questão do uso disso no contexto emocional, que já vai incluir um psicólogo, um psicanalista, entre outras pessoas. Então, e tem a parte até gourmet também, né, que a gente vai ter aí no uso da alimentação, da culinária. Então é um potencial vastíssimo aí, um campo muito grande para ser estudado. Os cientistas japoneses já comprovaram os benefícios do contato com a natureza, né? É possível, morando em grandes cidades, a gente obter os mesmos benefícios através dos óleos essenciais? Então, essa pesquisa que foi feita no Japão, acho que é um dos estudos mais importantes que a gente tem no mundo quando nós falamos em relação à importância das moléculas aromáticas para a nossa saúde. Eles levaram um grupo de pessoas para a floresta, coletaram sangue, urina, saliva antes, avaliaram vários marcadores hormonais, né, e fisiológicos, desde o cortisol, algumas substâncias que o sistema imunológico produz para poder destruir câncer, e alguns hormônios. E observaram que uma pessoa que ficava alguns dias na floresta voltava, toda a parte negativa nesses marcadores ela era harmonizada, né, e subiam os aspectos positivos para o sistema imunológico. E aí eles ficaram achando interessante o que além de só na floresta, né, você está ali com o canto das aves, aquelas coisas, se tinha alguma coisa que talvez pudesse ser mensurada a nível químico também. Cromatografaram o sangue, porque deu essa intuição de que a gente absorvia pelo nariz o cheiro, né, e isso ia para o sangue, e foram achando as moléculas aromáticas que tem nos óleos essenciais da floresta. Então, eles, para tirarem a dúvida, né, se era simplesmente isso que era o fator mais importante ali de influência, eles pegaram o mesmo grupo de pessoas, elas iam para um motel dentro da cidade e de noite, durante uma semana, elas inalavam o óleo essencial que foi destilado daquelas árvores da floresta. E os marcadores, de novo, eles eram coletados antes e no final da pesquisa. Resultado do uso dentro do hotel só à noite, antes de dormir, foi idêntico àquele que aconteceu dentro da floresta. Então, nós fomos criados dentro de um meio ambiente natural, onde nós dependemos também dessas moléculas aromáticas que as árvores produzem naquele local, para que o nosso sistema imunológico, o nosso estado emocional e todo um contexto de coisas dentro de nós fique em harmonia. Pensando de um ponto de vista um pouco mais amplo, de que todos nós que viveríamos dentro de uma floresta somos parte de um organismo maior. Quando nós saímos da floresta e vamos para a cidade, a gente perde uma parte desse contato, que não é só óleo essencial, mas a gente tem também a questão do próprio meio ambiente, o som, né, todas aquelas características. Gradativamente a gente vai adoecendo. E grande parte dos problemas que hoje a humanidade vive na nossa civilização é consequência dessa deficiência de contato com a mãe natureza, né? Então, também, assim, só colocando em relação a essa pesquisa, eles descobriram que uma vez que a pessoa utilizasse no difusor, consegue-se ter cerca de 5 dias a uma semana de resultados desencadeados sobre o sistema imunológico. Então, às vezes, um difusorzinho colocado na segunda-feira, que é o dia que a gente começa, né, mais tenso, já pode dar uma repercussão muito boa até o final da semana, para que a gente finalize aquela semana ali realmente com a imunidade resistente ao estresse e menos ansiosos, mais felizes também. Ótimo. A gente precisa fazer um breve intervalo agora, mas voltamos já. Estamos de volta com o Papo Suprem, hoje recebendo o Fabian Laszlo, cientista, aromatólogo, continuando aqui nossa conversa. Fabian, como a aromaterapia se insere no contexto do tratamento de saúde da população em geral? Então, a aromaterapia ela pode ser utilizada como uma prática de tratamento em doenças pontuais, como problemas de pele, respiratórios, né? A gente está falando de uma sinusite, de uma micose de pele, uma dermatite, que às vezes nem com corticoide teve resultado, a gente às vezes consegue ter com a aromaterapia, mas ela pode também ser vista como uma prática preventiva, né? Que aumenta o sistema imunológico, reduz o estresse do paciente e acaba contribuindo no menor adoecimento da população, que acaba assim, tendo um impacto em diversos sentidos, né? Inclusive econômico para o SUS. E em relação à saúde mental, a gente vê que os casos de depressão têm crescido a cada dia, apesar da evolução dos medicamentos. Como que a aromaterapia pode ajudar? Bom, tem um ponto de vista dentro da depressão interessante, quando a gente vai falar no contexto do uso dos óleos essenciais, que é o seguinte: a depressão hoje ela tá se mudando um pouco a visão de quais são as causas dela, né?
Antigamente se pressupunha que você, utilizando algum medicamento que atuava em cima da serotonina, você conseguia então reduzir o processo depressivo, que é o caso da fluoxetina, e a lista é grande, né? Até que chegou um determinado momento em que alguns cientistas começaram a fazer o quê? Um estudo onde eles começaram a dar para um rato a fluoxetina e davam um inibidor de neurogênese. Quando isso aconteceu, a fluoxetina não funcionava para depressão. Então eles descobriram o quê? Que dentro do nosso cérebro, em determinadas regiões, onde envolve o hipocampo e outras partes, nós temos células-tronco que estão continuamente produzindo novos neurônios, e esses novos neurônios eles estão ajudando o nosso sistema nervoso e o cérebro a manter a sua qualidade funcional. Parte desses novos neurônios, que até inclusive são produzidos aqui no bulbo olfatório, eles migram até a região do nariz, gradativamente, e ajudam a substituir os neurônios que às vezes a gente perde ao estar inalando algum poluente ou alguma outra coisa do tipo, né? Essa produção de novos neurônios no cérebro, ela engloba o que é chamado de neuroplasticidade cerebral, que até um tempo atrás se achava que esses neurônios não tinham função nenhuma, mas hoje já está se vendo que não só para depressão, mas para doenças degenerativas do cérebro, né, como o Alzheimer, Parkinson, esclerose, e até mesmo no caso de um AVC ou de um dano, eles também têm um papel importante, preponderante. Mas o que é interessante dentro disso tudo é que quando nós inalamos alguma molécula aromática, ela tem uma capacidade de penetração através do nariz e uma chegada atravessando toda a barreira hematoencefálica no cérebro muito grande ao ponto de chegar ali dentro nessas áreas onde existem essas células-tronco. E tem trabalhos feitos com alguns óleos essenciais, como o turmérico, que é aquele açafrão indiano, né, que a gente põe na comida, amarelinho. A própria lavanda também, manjericão, bergamota também, que demonstrou que esses óleos têm a capacidade de estimular a neurogênese. E são todos óleos essenciais que em estudos paralelos mostraram ser antidepressivos. Então, tivemos trabalhos, inclusive muito interessantes. Um deles foi feito com ratos, onde um grupo de ratos utilizava essa fluoxetina e outro grupo utilizava inalação com óleo de manjericão. O resultado fisiológico nos ratos, né, de comportamento, marcadores hormonais e outras coisas, foi idêntico ao grupo que usava a fluoxetina, só que não tendo os efeitos colaterais que a fluoxetina trazia. Então, pensando do ponto de vista de que os óleos têm capacidade de ativação desse mecanismo neurogênico sem desencadear os diversos malefícios que a maioria dessas drogas de recaptação de serotonina desencadeiam, a gente tem um futuro muito promissor dentro das doenças mentais e emocionais que hoje a população está carregando, né? E eu acho que também, quando a gente já vai um pouco mais além, não só para falar da aromaterapia, mas dentro do contexto global, existem alguns pontos-chave dentro da população que hoje se tornaram muito deficientes. O primeiro deles é que a gente tem tido uma alimentação cada vez mais deficiente de certos nutrientes, ou porque o solo está cansado, né? Ou porque até para quem, eu sou vegetariano, mas quem é carnívoro, antigamente você tinha o dogma de que quem comia carne não tinha deficiência de B12, da vitamina B12, só os vegetarianos que tinham. Hoje isso está mudando porque as vacas, os animais estão ficando com deficiência de B12. As carnes já chegam com essa deficiência. Então a população também tem ficado, além de que o nível de estresse, de exigência de vitamina B12 que o nosso sistema nervoso hoje nos exige é diferente do de 50 anos atrás. Então a nossa demanda, a gente queima mais rápido essa vitamina no nosso processo metabólico. Então há uma epidemia de deficiência desse nutriente na população que predispõe à depressão, à ansiedade, problemas cognitivos de esquecimento. E eu acho que uma das coisas, e a outra coisa que eu acho que é uma das mais importantes, é que diante a nós entrarmos, por exemplo, ligarmos a televisão e ver tanta coisa ruim passando, né? Esse dia a dia tão corrido, o estresse no trabalho, problemas familiares, junta isso, junta aquilo, nós meio que fomos perdendo, né, nós seres humanos, um pouco aquela chama que a gente tinha de alguma coisa que a gente pudesse contribuir para esse mundo onde a gente nasce. Então, quando essa chama, né, de idealismo, de sonho, de algo que você sente, que você vê para esse mundo, aquele especial que a gente nasce, pensa, nossa, eu vou ser isso, eu vou fazer aquilo, e ao longo da vida a gente vai perdendo, isso é um dos principais elementos desencadeadores de depressão, a falta de um objetivo na vida,
né? Então, estar sempre atento em recuperar esse objetivo na sua vida, ele pode ser um trabalho social, ele pode ser um objetivo ligado à arte, à música, a ajudar alguém a escrever um livro, a fazer algo vinculado à mãe natureza. Se a gente perde essa fagulha, nós começamos a entrar num processo de tristeza interna tão profundo que acaba que nós vamos perdendo nossos rumos, né? E isso é o que a gente chama de depressão. Então, é algo que talvez buscar esse sentido na nossa existência é extremamente importante para essa cura. Fábio, sobre as plantas brasileiras, tem alguma coisa sendo feita em relação aos óleos essenciais? Bom, quando eu comecei a trabalhar com aromaterapia e iniciar parcerias no Brasil, também há quase 20 anos atrás com alguns produtores, uma das coisas que me moveu muito foi sempre tentar estimular de nós tirarmos óleos de plantas da nossa terra, né? Eu acho que também comungo da ideia de que aquilo que cresce próximo de nós vivencia as mesmas circunstâncias ou carrega algo que seja mais fácil para a nossa cura. Então, tem sido assim nessas 2 décadas um desafio muito grande em romper paradigmas, porque os produtores do Brasil eles têm uma cabeça muito ainda ligada àquela época do café, né? Da monocultura, de produzir uma coisa só que vai ser lucrativa. Muitas vezes a gente vê os cultivos virem de terrenos grandes, inclusive, em uma plantação, por exemplo, às vezes de manjericão ou de outra erva, em moldes muito similares à plantação de soja, com certificação de orgânica, só que nós estamos agindo de uma forma muito parecida com o agricultor da soja também, porque a gente esquece de fazer uma integração de equilíbrio na natureza. Então eu comungo muito da ideia da necessidade hoje dos cultivos eles serem integrados com o conceito de agrofloresta, né, de nós termos ali um habitat para que aves, outros seres vivos pudessem conviver com aquele cultivo. Eu acho que é interessante a gente investir em muitas plantas diferentes, e não só uma ou 2, porque com isso você fomenta um novo crescimento futuro, né? Vejamos, por exemplo, hoje a gente vai encontrar produtores na França que produzem 30, 40 óleos essenciais, ou seja, de 30, 40 plantas diferentes. Aqui no Brasil você não encontra isso, você vai encontrar alguém fazendo 3, 4, 5 plantas no máximo. Existe um certo receio de investir em mais plantas e não ter mercado, sendo que, na verdade, o mercado existe. A maior parte a gente está tendo que importar de fora, porque as pessoas têm esse medo e não desbravam esse campo aí para que isso aconteça. Então, isso vale desde as plantas aclimatadas até as nativas, que é uma dificuldade ainda maior, porque as pessoas ainda não conhecem para que serve, mas tem um potencial enorme. E de um ano para cá, mais ou menos, a gente, com a nossa editora, né, a gente tem uma editora especializada em livros de aromaterapia e saúde, nós temos investido um trabalho com vários produtores do Brasil para coletar as plantas, o óleo essencial de plantas nativas. A gente tem cromatografado na UFMG, analisado desde o óleo, o hidrolato, as épocas diferentes do ano que essas plantas oscilam, né, a produção delas, para que isso se transforme em um livro que deve vir, na previsão, ser publicado em 2022. A gente acredita que esse trabalho publicado ele vai abrir um pouco mais essa consciência no Brasil e fora do Brasil também para o aproveitamento dessas plantas que a gente tem aqui que são tão importantes. E em que áreas da medicina as pesquisas estão mais avançadas? Então, hoje a gente tem... É bem dividido, né? A gente tem pesquisas na parte de pele, que é muito comum, para aparelho respiratório. Temos problemas... Essa parte ligada a infecções, ela é muito dedicada a estudos. Muita coisa in vitro, principalmente, mas também com animais. Então, além disso, tem pesquisas para a parte de ansiedade, depressão, doenças mentais e outras coisas. As chances e as possibilidades do estudo dentro da área da medicina com os óleos essenciais é vastíssima na atualidade. E já existe medicamento patenteado com utilização de óleos essenciais? O de lavanda, se não me engano? Temos. A lavanda ela foi um trabalho de pesquisa aí já de alguns anos, né? Cerca de 2, 3 anos mais ou menos. Foi patenteado o Silexan, que contém dentro de uma cápsula mais ou menos umas 3 gotinhas de óleo essencial de lavanda. E ele mostrou ter uma ação ansiolítica similar à de medicamentos alopáticos como o lorazepam, por exemplo. O lorazepam você vai ter uma série de efeitos colaterais que a lavanda não vai estar desencadeando no paciente. Então a gente está assim, tendo um início disso dentro do meio farmacêutico, né? No Brasil a gente tem alguma coisa que já foi iniciada, tem acontecido, tem o Acheflan, que é um
produto anti-inflamatório com óleo de erva baleeira. A gente tinha o Mentalive, que era um medicamento com óleo essencial de hortelã-pimenta via oral para problemas de síndrome do intestino irritado. A Europa tem um medicamento também que é o Rovatinex, que contém óleo de pinheiro e outras moléculas de óleos essenciais para dissolução de cálculo renal e de vesícula. Então, nós estamos, digamos assim, na ponta do iceberg das possibilidades futuras que essa ciência vai nos trazer. A grande dificuldade que talvez eu possa falar em relação a talvez esses medicamentos eles não terem se ampliado mais do que já foram, é que a maioria dos óleos essenciais não são possíveis de patente. Então, o laboratório ele vai fazer lá um medicamento com hortelã-pimenta e vai pôr 2, 3 gotinhas na cápsula, o outro vai fazer com a lavanda. Mas isso não impede de que alguém compre o óleo e use ele também, né? Esse do Silexan, por exemplo, com a lavanda, o uso oral da lavanda e o uso via inalação, que foi feito um estudo comparativo, o resultado foi igual. Né? Então, por não poder deter a patente da planta, a maioria dos laboratórios não se interessa em investir de capital nisso. Né? Então, essa é uma das dificuldades que a gente vai ver com o decorrer do tempo, de talvez não avançar tanto quanto poderia por conta dessa questão. Fabian, quero te agradecer a sua presença, todo esse conteúdo. O tempo é curto, né? Tem muita coisa para falar, mas muito obrigada. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um Papo Suprem, programa da TV Suprem, canal de comunicação da ONG União Planetária. E acompanhe nossa programação no canal 2 da NET em Brasília, 17 em Salvador, 15 em Goiânia e no YouTube 24 horas. Até a próxima.